que encaminha o réu a júri. A segunda fase do procedimento. Então, a pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa que encaminha o réu à segunda fase do procedimento. Segunda fase do rito. Veja só, e a banca já cobrou isso aqui, ó, a natureza jurídica da pronúncia. Então, se disserem para você que a pronúncia é uma sentença, não acredite, está errado. Muito menos uma sentença condenatória, porque não condena ninguém. A pronúncia é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque ela é proferida no curso de um procedimento com duas fases. Então, ela é proferida no curso de um procedimento bifásico, com duas fases. Ela é proferida na primeira fase. Então, ela é proferida no curso do rito, que tem duas fases. Não termina na primeira. Então, a pronúncia é uma decisão interlocutória por isso. Mista. Por que ela é mista? Porque ela termina a primeira fase. Quando ela transita em julgado, ela finda a primeira fase. Então, ela tem uma força definitiva. Não é definitiva, mas tem uma força definitiva porque ela termina a primeira fase quando ela transita em julgado. Inaugura a segunda. Por isso que ela é não terminativa. Então, vou repetir. A pronúncia é uma decisão interlocutória. Por quê? Não é sentença. Ela é proferida no curso de um procedimento com duas fases, bifásico. Proferida no curso de um procedimento com duas fases, bifásico. Ok? É mista. Por quê? Porque quando ela transita em julgado, vou falar para você, não cabe mais recurso contra a pronúncia. Então, ela precluiu. Ela transitou em julgado. Quando ela transita em julgado, eu inauguro o quê? A segunda fase. Então, ela é não terminativa. Ela acaba a primeira fase do júri, mas começa a segunda. Ok? Por isso, essa natureza jurídica. Só estou falando isso porque já caiu na primeira fase desse jeito. A pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Que termina a fase do judício accusationis. A fase do sumário de culpa, como muitos chamam, né? Beleza? Agora, o que é que o juiz faz na pronúncia? Vem aqui comigo, ó. Na pronúncia, o juiz reconhece a justa causa. Novamente, o que é justa causa? Aluno nosso está cansado de saber. É o fumus o quê? Fumus o quê? Comice delicti, né? Não é boniuris. Fumus comice delicti. A fumaça da prática do crime. Ou seja, indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade, não é isso? Então, na pronúncia, é isso que o juiz reconhece. O juiz não vai dizer que o cara é culpado. Esse é o grande X da pronúncia. O juiz não vai dizer que o cara praticou o crime, que o cara é culpado, porque ele não é competente para isso. Lembra disso da aula? Quem é a competência para isso? De quem é a competência? Jurados. Então, ele não pode dizer que o cara foi culpado, que o cara praticou o crime, que o cara não agiu em legítima defesa, que o crime é bárbaro. Ele não pode dizer que o cara não agiu em estrito cumprimento do dever legal ou, eventualmente, não estava em coação moral irresistível. Ele não pode invadir o mérito da pretensão acusatória, dizendo que o sujeito foi autor ou não do delito que tem ou não a causa excludente de criminalidade. Na pronúncia, o juiz vai se limitar ao quê? Isso está no parágrafo 1º do 413. Na pronúncia, então, o juiz se limita a dizer tem indícios de autoria suficientes e tem um laudo cadavérico. Se for tentativa, um laudo de lesões. Ele se resume a isso. O juiz tem que se limitar aos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade. Professor, eu não estou conseguindo visualizar. Como é que ele poderia fazer isso?
Na prática é assim, ele diz: nas folhas tais, na audiência, o réu confessou a prática do crime. Então tem indício suficiente de autoria. Ele não pode dizer que o réu confessou, então o réu praticou o crime, não. Até porque a confissão é retratável. E o réu vai ser interrogado de novo em plenário de júri. Então ele vai dizer o quê? O réu confessou, então tem indício de autoria. As testemunhas afirmaram que o réu foi o autor do crime. Então há indícios suficientes. Mas ele nunca pode dizer que o réu foi o autor do delito. Como é que fica isso? Para você anotar, o juiz não pode se exceder na linguagem ao proferir a pronúncia. Então o juiz não pode se exceder na linguagem. Doutrina fala, não pode existir um excesso no vernáculo, não, um excesso vernacular. O juiz adjetivar demais a pronúncia. Dizer que o cara é um criminoso, descarado, imagine. Não dá. Então não pode existir um excesso na linguagem. Ele tem que se limitar ao quê? Indício suficiente de autoria, materialidade, ponto final, encaminha o cara a júri. E deixa a decisão para quem é competente. Beleza? Então o juiz não pode se exceder na linguagem ao proferir a pronúncia. Sob pena de quê? Nulidade absoluta da decisão. A decisão vai ter que ser extraída dos autos. Ou então envelopada, colocar no envelope e nunca mais abrir. Então a decisão vai ser nula absolutamente. Vai ter uma nulidade absoluta, ok? O juiz não pode se exceder na linguagem. Até porque, anotem aí, 472, parágrafo único do CPP. Vai ser entregue uma cópia da pronúncia para cada jurado. Então imagine, o cara é leigo, aí lê a pronúncia, vê que o juiz que está lá presidindo a sessão de julgamento disse que o réu é culpado. Aí ele vai falar, eu vou condenar esse cara então. Então o juiz tem que ser bem sóbrio, racional na pronúncia. Viu? Porque uma cópia da pronúncia vai ser entregue a cada jurado. É o 472, parágrafo único do Código de Processo Penal. Ok? 472, parágrafo único do CPP. Uma cópia da pronúncia vai ser entregue a cada integrante do Conselho de Sentença. Então vem cá. O juiz reconhece os indícios suficientes de autoria, participação, materialidade e faz o que mais? Ele tipifica, classifica a infração penal. Vai dizer, por exemplo, se é homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se tem uma causa de aumento de pena, o juiz tem que tipificar, classificar a infração penal, a conduta do sujeito. Vai ter que dizer qual é o crime. Se é homicídio simples, se é infanticídio, se é induzimento a suicídio. Vai ter que dizer qual é o delito. Então ele tem que classificar a infração penal. Tipificá-la. Ok? Ele vai ter que classificar, tipificar a infração penal. Então vem cá, vamos fazer um bate-bola sobre a pronúncia aí, para a gente matar a pronúncia. Bate-bola sobre coisas importantes que podem cair em sua prova. Anotem aí. Primeiro, a pronúncia interrompe a prescrição. A pronúncia interrompe a prescrição. Artigo 117, inciso 1º e 2 do Código Penal. A pronúncia interrompe a prescrição. É o 117, inciso 1 e 2 do Código Penal.
pronúncia vai interromper a prescrição, 117, inciso 1 e 2 do CP do Código Penal. Ok? E a decisão do tribunal que confirma a pronúncia também. Então, a pronúncia interrompe a prescrição e a decisão do tribunal confirmatória. Então, por exemplo, Bruno foi pronunciado pelo caso Elisa Samúdio. Zerou a prescrição ali. Quando o Bruno recorreu contra a pronúncia e o tribunal negou o recurso de Bruno, zera a prescrição de novo. Então, 117, inciso 1 e 2 do Código Penal. A pronúncia interrompe a prescrição e também a decisão que confirma a pronúncia. Ok? A pronúncia limita a fala do Ministério Público em plenário de julgamento. A pronúncia limita a fala do Ministério Público em plenário de julgamento, ou seja, na segunda fase, né? Na segunda fase do rito. A pronúncia limita a fala do Ministério Público na segunda fase do rito, em plenário de julgamento. Limita a fala do Ministério Público em plenário de julgamento. Como assim, ó? Vem cá. Questão de 2010.3 da prova da FGV. Imaginem que alguém é denunciado por homicídio qualificado, por motivo torpe e surpresa. Aí, na pronúncia, o juiz diz que não houve surpresa, que o tiro foi pela frente. Depois de uma briga, uma desavença entre réu e vítima, ele deu um tiro pela frente, só um tiro pela frente, não houve surpresa. O juiz, então, manda a júri só pelo motivo torpe. No júri, o Ministério Público pode pedir para que o réu seja condenado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima? Não, porque a pronúncia vai limitar a acusação em plenário. Então, nem vai ser quesitada essa qualificadora aí da surpresa mais. Ok? Não existe mais libelo, crime acusatório, que existiu até 2008. Então, o que vai limitar a acusação em plenário é a decisão de pronúncia. Se o juiz tirasse as duas qualificadoras, o cara não poderia mais ser condenado por homicídio qualificado. Agora, deixa eu mudar o exemplo com uma questão que caiu na OAB. Antes da pronúncia, aqui nos debates, a defesa alegou a legítima defesa. E na pronúncia o juiz não aceitou a legítima defesa. O réu pode, novamente, por seu advogado, no júri, na segunda fase, alegar de novo que agiu em legítima defesa? Pode, porque a pronúncia só limita a acusação, não limita a atuação na defesa, viu? No júri se aplica o princípio da plenitude de defesa. É o que está lá no artigo 5º, viu? Inciso 38 da Constituição. Então, no júri que eu tenho é o princípio da plenitude de defesa. A defesa pode, de novo, alegar que agiu em legítima defesa, não tem problema. É a plenitude de defesa que se aplica no tribunal do júri. O cara toma um corno, aí mata o Ricardão, chega no júri e fala que agiu em legítima defesa da honra, Patrick. Não é? Então, quer dizer, pode ser levantada até teses supralegais no tribunal do júri. Até porque hoje, olha que coisa, no júri existe um quesito obrigatório, anotem aí, o artigo 483 do CPP, que é o quesito da absolvição. Olha o caso que quem é de fora, não sei se conhece, aqui de Salvador, da médica, em que a defesa técnica dela alegou homicídio culposo e a médica foi absolvida. Por que isso? Um dos motivos é porque existe esse quesito obrigatório no júri, o quesito absolutório. Mesmo que a tese da defesa não seja absolvição, vai ter um quesito lá, o jurado absolve o réu porque está com pena, porque o réu é bonito, porque o réu é feio, porque o réu é trabalhador, porque o réu está preso há muito tempo,
porque o réu tem muitos filhos. Enfim, pode absolver por qualquer motivo. Até porque no júri se aplica o princípio da íntima convicção. Os jurados não fundamentam suas decisões, ok? Então existe esse quesito obrigatório, né? Sob pena de nulidade, né? Tem até uma súmula, que é a 156 do Supremo, que ela fala isso, né? É causa de nulidade a supressão de quesito obrigatório no júri, né? A súmula 156 do Supremo. Então, cuidado, que no júri se aplica mesmo esse princípio ou sistema da íntima convicção, né? Os jurados não fundamentam suas decisões. Por isso que existe, inclusive, a sala secreta. Os votos são tomados por maioria, não abre todas as cédulas, né? Quando chega até 4 votos, acabou, encerra a decisão. Encerra o julgamento. 4 votos sim ou 4 votos não, o julgamento fica encerrado, ok? Mas beleza, voltando então, a pronúncia limita a acusação em plenário de julgamento, né? Um limite para a acusação em plenário de julgamento. Anotem, a regra é que o réu seja intimado pessoalmente da pronúncia. Viu? A regra é que o réu seja intimado pessoalmente da pronúncia. A regra é essa. Que ele seja intimado pessoalmente da pronúncia. E se ele for devidamente comunicado, mas não comparecer ao júri, Gasparzinho, não vai a júri, réu invisível. Se ele for devidamente comunicado, mas não comparecer ao júri, o julgamento será realizado sem sua presença. Viu? É possível isso hoje. Viu? Claro que tem que ter um advogado, né? Sem defesa técnica não dá, a gente já viu isso. O julgamento vai ser realizado sem sua presença. Viu? O julgamento será realizado sem sua presença. Claro, com o seu advogado constituído, né? Tem que ter o advogado. Sem defesa técnica não dá. Mas pode ser realizado o júri sem a presença do réu. Ok? Sobre isso, tem até o artigo 478 do CPP. E aí, repare que eu já estou fazendo um paralelo também com vários artigos da segunda fase do júri. Estamos falando da primeira e da segunda fase, de maneira conjunta. E o 478 do CPP traz uma previsão interessante. Que no júri, nos debates, lá perante os jurados, as partes não podem fazer menção ao silêncio do réu para pedir a condenação dele. Isso pode vir em caso concreto em sua prova. Viu? Nos debates, lá no júri, as partes não podem fazer menção, alusão ao silêncio do réu, ao silêncio do acusado, para pedir sua condenação. Ah, o réu nem veio para o júri, não respeita vossas excelências, condenem. Não pode fazer isso. Porque o não comparecimento é um reflexo do direito de ficar calado. Se eu posso ficar calado, eu tenho o direito de não ir também. E eu não posso ter nenhuma consequência pelo exercício desse direito, que é fundamental, constitucional e convencional, né? É um direito que está no Pacto de São José da Costa Rica, pode cair em direitos humanos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, é um direito que está no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Então, as partes não podem falar do silêncio do réu como argumento para condenar. O mesmo vale sobre a pronúncia, né? Não podem também utilizar a pronúncia como argumento para a condenação.
É a pronúncia e o silêncio. São limitações que eu tenho aí no 478. Não pode utilizar também a pronúncia como argumento de autoridade para condenar o réu. O promotor chegar assim e falar, ó, tá vendo que o réu é culpado? O juiz mandou ele a júri. Se ele fosse inocente, ele não estava aqui. Meu amigo, o júri já é nulo aí. É o que prevê o 478 do CPP. Porque vocês agora entendem a natureza jurídica da pronúncia. Não é reconhecimento de culpa. É uma decisão processual que manda a júri. Mas os jurados não vão entender isso. Então eu não posso utilizar a pronúncia como argumento de autoridade para pedir a condenação. Ok? Beleza? Esses são os principais pontos sobre a pronúncia, claro. Vem cá. Próxima decisão. Desclassificação. Ah, sim, uma última coisa só sobre pronúncia que faltou. Na verdade, eu cheguei a mostrar a vocês. Mas só uma última coisa sobre pronúncia. Na pronúncia, o juiz só reconhece qualificadoras e causas de aumento de pena. Viu? Isso está no 413. Mas na pronúncia, só para encerrar, o juiz só reconhece qualificadoras e causas de aumento de pena, viu? Qualificadoras e causas de aumento de pena. Na pronúncia, o juiz só reconhece qualificadoras e causas de aumento de pena. Aí fica assim, ó. O homicídio privilegiado só pode ser reconhecido pelos jurados. A segunda fase do júri, que é o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Então, o homicídio privilegiado só pode ser reconhecido pelos jurados. Claro que quem reduz a pena é o juiz presidente, né, que dá a sentença. Quem lavra a sentença é o juiz. Aplica a pena e tudo mais. Mas quem diz sim ou não para o relevante valor moral, relevante valor social, violenta emoção, quem diz sim ou não é o júri. Isso não entra na pronúncia. Ok? Nem adianta pedir, não entra na pronúncia. Diga, mestre. Contra a pronúncia? Cabe. Daqui a pouco eu vou fazer um paralelo com todos os recursos. Mas cabe o recurso ao rese contra a pronúncia. Cabe recurso sim. Ok? Então, homicídio privilegiado não entra na fase da pronúncia. Vamos supor, a mulher chega em casa e encontra o marido com outra. Aí mata o marido e mata a amante. É denunciada pelo tribunal do júri. Nem adianta você pedir ao juiz da primeira fase do júri para reconhecer que ela agiu com violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, né? Porque os dois estavam na cama que ela dorme. O juiz não vai poder fazer isso. O juiz vai ter que pronunciar e deixar os jurados decidirem se houve relevante valor moral, se houve violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. Agora, se os jurados disserem 4 sim, houve relevante valor moral, aí o juiz que preside a sessão de julgamento aplica a pena e é obrigado a diminuir a pena. Ele não pode deixar de diminuir a pena. Ele só vai decidir se reduz em 1/6 até 1/3. A regra para a sua prova é que tem que reduzir 1/3. Mas ele só vai decidir o quanto da diminuição, mas ele é obrigado a reduzir. Ok? É o que eu tenho, anotem aí no 492 do CPP, que é o artigo que trata da sentença no júri. 492 do CPP. Beleza, vamos agora para a desclassificação. Ó, no júri eu classifico, ou melhor, na pronúncia eu classifico, né?
A gente viu que na pronúncia o juiz faz uma classificação. Ele diz se é homicídio, se é infanticídio, se é aborto, se é homicídio qualificado, simples. O juiz classifica. E classifica como? Em regra, mantendo aquela capitulação da denúncia. Então o juiz classifica mantendo aquilo que foi denunciado. A tipificação que o Ministério Público fez na denúncia. O que é então a desclassificação? É basicamente o que nós estudamos ontem. A diferença é que isso aqui é do júri. Mas a desclassificação nada mais é do que uma emenda. Do que a emendácio libelli que nós estudamos ontem. É alterar a classificação feita pelo Ministério Público. Desclassificação no júri é alterar a classificação feita pelo Ministério Público. Isso que é desclassificação. É alterar a classificação feita pelo Ministério Público, feita pela acusação. Ok? É alterar a classificação feita pela acusação. Aí anotem aí, ó. Eu tenho o 418 e o 419 do CPP. Coloquem aí, 419. No 419, claro, a gente tem uma desclassificação que eu posso chamar de própria. No 419 do CPP, eu tenho uma desclassificação própria. O que é que acontece no 419 do CPP? E é isso que pode mesmo cair em sua prova, que em regra cai. No 419 do CPP, ao final da primeira fase do júri, no 419, ao final da primeira fase do júri, no 419, ao final da primeira fase do júri, o juiz entende que aquele crime não é doloso contra a vida. Não é de sua competência. É só isso que acontece. Então, no 419, ao fim da primeira fase do júri, o juiz entende que aquele crime não é de sua competência. Que aquele crime não é doloso contra a vida. Então, por exemplo, eu tive um cliente outro dia, foi no interior, Santo Estevão. Aí, o cara foi para uma festa na cidade ao lado, estava voltando com a moto, tinha muita neblina. Aí esse cara pegou, disseram que ele estava fazendo acrobacias com a moto, mas nem estava. O cara pegou, acabou atropelando 3 pessoas e matou 2 pessoas, foram 3. Na beira da estrada, que estava neblina, o cara não enxergou, acabou matando as 3 pessoas. Ele é denunciado por homicídio doloso. Homicídio doloso. Até absurdo. Denunciaram por homicídio qualificado com perigo comum, meio que resulta perigo comum. Dizendo que ele estava empinando a moto, então isso resultava perigo comum para várias pessoas, né? Absurdo isso, mas colocaram desse jeito. Se ao final, e foi o que aconteceu, no fim da primeira fase do júri, a juíza para e olha e fala, não, aqui não tem dolo eventual, nem tem dolo direto. O que é que ela vai fazer? Ela vai desclassificar para homicídio culposo na direção de veículo. Automotor, por exemplo, se for um caso como esse, né, dessa espécie, para o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ela faz uma desclassificação para um crime que não é doloso contra a vida. O cara dá um murro em outro numa briga. Aí a vítima cai, bate a cabeça e morre. Quem dá um murro tem intenção de matar? Qual é a distinção na essência entre homicídio consumado e lesão corporal seguida de morte? Ou tentativa de homicídio e lesão corporal consumada? A quantidade de golpes, a natureza do meio utilizado, contundente utilizado, as características da vítima e do autor, é isso que difere uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal consumada, ou homicídio consumado para uma lesão corporal seguida de morte. Quem dá um murro não tem intenção de matar.
Mas ocorreu um resultado mais grave que ele não quis e nem assumiu o risco de praticar. Então, lesão corporal seguida de morte não vai a júri. O que é que a juíza faz? Desclassifica e encaminha os autos para o juízo competente. É isso que a OAB já cobrou 3 vezes. Ok? Então, no 419 do CPP, se aplica o artigo 74, parágrafo 3º. 74, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Anotem assim, ó. Desclassificação na primeira fase do júri.